Chegamos no parágrafo 441, né? Onde ele vai falar sobre o Filho único de Deus. Filho de Deus no Antigo Testamento é um título dado aos anjos, ao povo da eleição, aos filhos de Israel e a seus reis. Significa uma filiação adotiva estabelecida entre Deus e sua criatura, relações de uma intimidade especial. Quando o rei Messias prometido é chamado Filho de Deus, isso não implica necessariamente, segundo o sentido literal desses textos, que ele ultrapasse o nível humano. Os que designaram Jesus como Messias de Israel talvez não tenham tido a intenção de dizer mais do que isto. Porque não havia ainda a clareza, né, de que Jesus é o Filho de Deus ou de que Jesus é Deus, né? E quando Pedro confessa, né, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Aí Jesus responde para ele, né, com solenidade: não foi a carne e o sangue que te revelou, mas sim meu Pai que estás no céu. Então, é Deus quem revela ao coração de Pedro que Jesus é realmente o Filho único de Deus, o Filho de Deus vivo, né? Pode ler aqui. Este será, desde o início, o centro da fé apostólica, professada primeiro por Pedro como fundamento da igreja. Se Pedro pôde reconhecer o caráter transcendente da filiação divina de Jesus, Messias, foi porque este o deu a entender claramente. Então, Jesus, através das atitudes de Jesus, através de tudo que Jesus fazia, ficou claro para Pedro, né? Esse caráter transcendente da filiação divina, né? De que Jesus é aquele Messias anunciado lá pelos profetas, né? E por quê? Porque Jesus, e que Jesus é o Filho de Deus, porque Jesus, ele tem uma intimidade muito grande com Deus, ele fala muito de Deus como Pai, né? Ele sempre vai se referir a Deus como meu Pai, o Pai que me enviou, aquele que me enviou, né? Então essa intimidade com Deus, Jesus, nesse tratamento de pai, chamando a Deus de pai, vai revelando aos apóstolos essa filiação de Deus, né? Que ele é o Filho de Deus, né? E pode ler. Os evangelhos narram em dois momentos solenes: o batismo e a transfiguração de Cristo. A voz do Pai a designá-lo como seu Filho bem-amado. Jesus designa-se a si mesmo como Filho único e afirma com este título sua pré-existência eterna. E isso exige a fé em nome do Filho de Deus único. Nesta confissão cristã, aparece já naquela exclamação do centurião, né? Verdadeiramente este homem era filho de Deus, né? Quando ele está diante de Jesus lá na cruz, que Jesus morre. E ele então reconhece que Jesus é o Filho único de Deus, né? E ele vai trazer também, um pouquinho antes ali, que na transfiguração e no batismo também aparece a própria voz do Pai, né? A voz de Deus, que também vem revelar que Jesus é o seu Filho bem-amado, né? E agora ele traz ali, a partir do 446, um outro título, né? O título de Senhor. Na versão grega dos livros do Antigo Testamento, o nome inefável com o qual Deus se revelou a Moisés, Yahvé, traduzido por Kyrios, Senhor, torna-se desde então o nome mais habitual para designar a própria divindade de Deus de Israel. Neste forte sentido, o Novo Testamento utiliza o título de Senhor para o Pai e também
aí está a novidade. Para Jesus, reconhecido assim como o próprio Deus. Isso. Então ali vai trazer para eles essa novidade, né? Que aquele título que era utilizado de Senhor apenas para Deus, né? Também se aplica agora a Jesus, reconhecendo ele como o próprio Deus, né? E Senhor quer dizer Jesus é Deus. E São Tomé vai afirmar isso, né? Meu Senhor e meu Deus. Né? Quando ele reconhece Jesus ali na ressurreição, ele reconhece então meu Senhor e meu Deus, né? E a partir daí, né, nós como catequistas, nós temos uma missão. Qual é a nossa missão? Levar o nome de Jesus às pessoas, né? Porque sem ele não há salvação. Só ele pode pagar diante da justiça de Deus o preço do nosso pecado. Então a nossa missão é apresentar esse Salvador, este Senhor, este Messias, né? E Jesus, o Deus que salva. Essa é a missão de nós catequistas. É o que trouxe um pouquinho antes ali para nós, né? A missão da catequese, né? Qual o papel do catequista, né? Aquele que leva a pessoa de Jesus Cristo, que apresenta esse Senhor, esse Messias, esse ungido de Deus, né? Que é Jesus, o próprio Deus que nos salva, tá bem? Então, que fique essa reflexão aí para nós, né? Deste momento que nós tivemos hoje de formação, dessas coisas que aprendemos, que mesmo diante do maior pecado da humanidade, né, Deus pôde tirar o maior bem da humanidade, trazer a nós, né, através do seu Filho Jesus Cristo, a salvação dada por Deus, essa graça santificante para a nossa vida. Tá bem? Então, uma boa semana a todos, né? Daqui a pouco nós teremos a nossa próxima formação ali. Eu espero que vocês estejam conseguindo ler os textos para poder acompanhar, né? E se vocês tiverem dúvidas também, vão anotando, vocês podem mandar ali para a gente, ou no particular, ou ali no grupo, né? E na medida do possível a gente vai compartilhando, outras pessoas também vão ajudando a responder, né? Temos bastante auxiliares ali que vão nos ajudando a responder, tá bem? Então a gente conta também ali com essa ajuda de vocês ali também, né? Porque às vezes a tua dúvida é a dúvida do outro também. E aquilo que a gente não souber, a gente vai buscar ajuda, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela paciência, né? E que a gente possa se encontrar aí no próximo encontro, né? Até o próximo. Até o próximo, né? Estivemos unidos e reunidos, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.